Boa tarde, estão-me a conseguir ouvir? Boa tarde. Olá, tudo bem? Sim, doutora também. Por aqui está tudo bem, felizmente. Ora bem, chegaram. Ok, espero que também esteja tudo bem convosco. Está toda a gente no sítio certo? Querem então o workshop sobre cartas de motivação, é isso? Sim, a professora, nós tínhamos 51 inscrições, por isso é melhor esperar mais um bocadinho. Pronto, por mim tudo bem, se quiserem. Então vamos tratar de questões práticas, que são as seguintes. Quando a sessão acabar, eu posso enviar ou o PowerPoint, que é o mais levezinho, ou a gravação, se quiserem. Manda a gravação, por favor. A gravação? Pronto. Na gravação provavelmente ficarão também registadas as perguntas dos participantes. Portanto, para quem já cá está, a informação é a seguinte: vamos fazer uma pequena... Vou fazer só uma apresentaçãozinha, isto não demorará, penso eu, mais do que 20 minutos, meia hora no máximo, podem interromper quando quiserem. Depois haverá um momento para perguntas, dúvidas, etc, etc. Portanto, se calhar o melhor até era que as pessoas tivessem à mão as dúvidas que se calhar já têm, está bem? No final da sessão, pelo e-transfer, porque provavelmente é uma gravação pesada, eu mando então o vídeo de tudo o que fizemos. Pode ser assim? Obrigada. Pronto. Então, vou só pausar a gravação para não... Vamos esperar um bocadinho, talvez que 10 minutos, 10 minutos. cheguem mais pessoas, mas eu vou pausar para não estarmos a gastar filme e, sobretudo, bits. Bom, boa tarde a todos, a todas, aliás, e a alguns. Vamos então dar início ao nosso workshop, está bem? Fico contente que estejam aqui algumas caras conhecidas e até algumas que se calhar não se vão candidatar para já a mestrado. Ora bem, eu tinha preparado uma coisinha muito simples, a que depois vocês poderão ter acesso e, portanto, vamos compartilhar a tela, vocês vão deixar de me ver, mas vão passar a ver, digamos assim, a apresentação e a partir de agora, então, eu vou fazer uma apresentaçãozinha de 20 minutos. Estejam à vontade para me interromper quando quiserem. Os sons, vocês desligaram o microfone, mas podem falar quando quiserem, interromper-me, estejam à vontade. Ora bem, eu parto do princípio que, se estão interessados na carta de motivação, é porque querem neste momento escrever uma. E nós podemos sempre considerar que há duas hipóteses, ou dois contextos, se vocês quiserem. Um é o profissional, quando vocês respondem a uma oferta de emprego ou querem voluntariar-se para alguma coisa e então fazem um currículo vitae profissional e isso vai acompanhado de uma carta de motivação profissional. E a outra, que eu acho que é a mais urgente, para dia 15 de julho, certo? Ou pelo menos até dia 15 de julho, que é a carta de motivação quando alguém se candidata a um curso e que acompanha um currículo académico. Portanto, parte do princípio que das 30 e tal pessoas que estão aqui, todas, se não todas, vão querer justamente este segundo contexto. Há aqui alguém que esteja interessado no contexto profissional também? Sim, eu, Sim. Ana Teresa. Ana Teresa, pronto. Então nós vamos adaptar o que eu for dizer à possibilidade da carta de motivação profissional. Há um certo número de tópicos, isto é conhecido, penso eu. Uma carta de motivação, para começar, é formal. Embora estejamos a falar de nós próprios, nós estamos a falar num contexto de entidades empregadoras ou de direções de curso, portanto é uma carta oficial. Nesse sentido, há um certo número de cuidados que é preciso ter, porque existem fórmulas, existem regras, digamos assim, ou protocolos para abrir e fechar uma carta e, sobretudo, existem campos. Isto é, há determinadas partes da carta com determinadas posições que têm de ser preenchidas de uma determinada maneira. Não é grave se não o fizerem, não é. Mas dá uma ideia de que não sabem como se fazem as cartas formais. Segundo, é uma carta de apresentação individual. A internet está cheia de conselhos a este respeito
E quando as pessoas começam a segui-los, o que acontece é que depois, tanto empregadores como direções de curso, recebem cartas muito parecidas. Isso torna muito difícil escolher as pessoas e, sobretudo, dá a entender que estamos a fazer, que as pessoas que escreveram as cartas se limitaram a preencher um formulário. Essa impressão é má para quem está do outro lado. Também há que lembrar que uma carta de motivação, no fim de contas, é uma carta que vai pedir alguma coisa. Se vai pedir alguma coisa, a pessoa que pede está sempre numa posição ligeiramente inferior à pessoa a quem é pedido. E embora isso não deva significar que há subserviência ou um abaixamento na carta, significa, no entanto, que há alguma delicadeza que é preciso respeitar. Por fim, uma carta de motivação, na verdade, é um ato de promoção. Tem uma componente argumentativa, persuasiva, em que quem escreve a carta, de alguma forma, se apresenta da melhor maneira possível. Portanto, isto é o genérico da carta. Há um outro ponto genérico importante, que é ter em conta o destinatário. Numa carta que é persuasiva e em que queremos convencer as pessoas a contratar-nos para um emprego ou a seriar-nos numa boa posição para um curso, nós temos que ter em mente o que é que a pessoa que está do outro lado pretende, o que é que as coordenações de curso, o que é que as entidades empregadoras pretendem. E uma boa maneira de elas ficarem bem dispostas para ler a carta é justamente utilizar o tratamento formal. Aqui tenham cuidado em usar um tratamento e uma saudação de distância, e em português este é o que serve melhor, excelentíssimo senhor, senhora, e por favor respeitem a igualdade de género. É ofensivo para um homem receber um tratamento de senhora, como é ofensivo para uma senhora receber um tratamento de homem. Pronto. O mesmo acontece depois na despedida. Ponha uma coisa muito simples, do género, com os melhores, com os meus cordiais cumprimentos. Há outras fórmulas possíveis, mas quanto mais simples, melhor. Vocês têm que se lembrar que as pessoas que estão a ler cartas de motivação, no caso das coordenações de curso, são às dezenas, no caso das entidades empregadoras, são às centenas e às vezes milhares. E, portanto, as pessoas vão ler as cartas que forem mais fáceis de ler e vão estar mais bem dispostas precisamente para as pessoas que se apresentam da melhor maneira. E no fim, não se esqueçam de pôr a assinatura e o nome completo. Bom, isto tudo certamente vocês já conheciam. Mas, por exemplo, há pessoas que, pensando que a carta de motivação é uma carta pessoal, fazem de vez em quando alguns erros, do género: boa tarde, professora, isto é para me candidatar ao seu curso. Ok, eu até posso dirigir o curso, mas o curso não é meu. A pessoa até me pode conhecer, porque já foi minha aluna, mas não é assim que se começa uma carta de motivação, certo? Portanto, risquem estas possibilidades ridículas. Bons exemplos seriam, por exemplo, estes que estão aqui. As pessoas que escreveram isto não sabiam, no primeiro caso, por exemplo, não sabia como se chamava o diretor de curso, mas coloca excelentíssimos as senhoras da Comissão de Seriação das Candidaturas ao curso de. Não é muito boa impressão não saber como é que se chama o diretor de curso, pois, mas acontece, e nesse caso, pelo menos coloca-se o cargo. O mesmo deve acontecer na entidade empregadora. Se não sabem como se chama a pessoa que está do outro lado a seriar, que até pode ser uma pessoa de uma agência de recursos humanos, então ponham pelo menos o cargo dessa pessoa. Numa coisa que não pode falhar na carta de motivação para um mestrado é designação correta do curso. Pode parecer-vos óbvio, mas há muitas pessoas que só põem o nome do curso pela metade, o que dá logo a entender que fizeram aquela carta com muito pouco cuidado. Portanto, isto são alguns dos erros básicos que não devem ser cometidos. Isto foi a introdução. Agora, vamos à parte realmente substancial das cartas de motivação. Uma carta de motivação pretende, como eu disse há bocadinho, promover a pessoa que a escreve apresentando um bom perfil de candidato ou de candidata. E há 3 perguntas a que a carta de motivação, em geral, seja ela para quem for, é: quem é a pessoa que escreve a carta? Porque é que ela devia ser aceita neste emprego ou neste curso?
O que é que ela é como pessoa, traços, competências, capacidades, preferências, experiências que estão relacionadas, seja com o emprego, seja com o curso. E depois, quais são as suas razões? Para que é que quer fazer o curso? Para que é que quer aquele emprego? O que é que pretende fazer com ele? Onde é que se vê com a formação que lhe for dada ou com o trabalho que lhe for confiado? Como é que a formação ou o emprego vai permitir realizar projetos futuros? E não apenas a curto prazo, mas também a médio e a longo prazo. Para escrever uma carta de motivação, aconselharia que vocês perdessem pelo menos uma meia horinha a pensar nisto. Quem é que vocês são em relação àquilo a que se candidatam, seja curso ou seja emprego. Depois, a motivação do candidato, e passando agora um pouco aos casos dos mestrados e dos doutoramentos, quase todos os editais dos cursos têm, algures a meio, indicaçõezinhas sobre o que é que se pretendia na carta de motivação. Por exemplo, eu tirei esta citação do edital do mestrado de Ciências da Informação e lá diz que a carta de motivação deve demonstrar que o candidato ou a candidata sabe ou conhece os objetivos e resultados do curso, da formação dada pelo curso. E deve ser capaz também de projetar o contributo para o seu sucesso profissional. Ou seja, quem se candidatar a este curso deve ser capaz de indicar como é que o curso se insere num plano de carreira, num plano profissional. O que eu estou a dizer para o curso serve igualmente para o emprego. Mostrem à pessoa que está do outro lado que aquilo a que se estão a candidatar, o posto a que se estão a candidatar, faz parte dos vossos planos de carreira e é realmente importante para aquilo que querem fazer profissionalmente ou academicamente. Um outro exemplo é o do edital do mestrado em Alimentação, Fontes, Cultura e Sociedade, onde até está indicada a nota que é dada a cada tipo de motivação. Se uma candidata ou um candidato só diz coisas vagas e nem sequer dá a entender que conhece o curso, recebe 12 valores. Se porventura falar nas competências e mostrar alguma coisa, algum conhecimento sobre isso, já recebe 16. Mas o candidato ou a candidata que recebe 18 é a pessoa que consegue provar que conhece muito bem os objetivos, a formação do curso e consegue ligar isso no seu futuro sucesso profissional. Isto implica que também devem perder algum tempinho a olhar para o plano de curso, a olhar para as cadeiras ou os seminários, a olhar também para aquilo que está no anúncio do emprego e a olhar sobretudo para o site da empresa. Portanto, façam uma pequena pesquisazinha sobre aquilo a que se estão a candidatar para poderem escrever a carta de motivação, citando ou mencionando em vários sítios o que interessa. Vejam este exemplo da tradução. A tradução vai ainda mais longe. O mestrado em tradução pede na sua carta de motivação que uma pessoa seja capaz de mostrar conhecimento dos objetivos do curso numa perspectiva teórica e prática. Isto envolve saber alguma coisa de como funciona a atividade de tradução em contexto profissional. No caso de um emprego de tradutora, envolvia conhecer um bocadinho da empresa e daquilo que ela faz ou das suas especializações. O mesmo curso também fala em articular os objetivos da pessoa que se candidata com o plano curricular. Está aqui dito, meu amigo ou minha amiga, vá consultar o plano curricular. E há lá cadeiras, como por exemplo tradução simultânea. Convém que vocês saibam o que é que significa tradução simultânea, que é o que fazem os intérpretes de conferência. Se alguém estiver interessado nisso, ou estiver interessado em legendagem, é uma boa ideia pôr isso na carta de motivação, porque mostra que já tem alguma ideia do que é que quer fazer com o curso. Este edital, aliás, ainda vai ao ponto de pedir que a carta mostre competência de redação. Faz sentido, porque um tradutor deve saber escrever muito bem na sua língua materna. E, portanto, esta carta tem de ter muito cuidado a redigi-la para que não haja um único erro. O facto de haver um erro já é um fator negativo que pode piorar
a vossa posição. Maus exemplos, agora de cartas. Os exemplos que eu estou a dar são autênticos. Portanto, as pessoas fazem mesmo isto. E o que eu queria era que vocês que estão a fazer esta sessão, em vez de estarem na praia, percebessem que isto não se faz. Está bem? Ok. Venho por meio desta é a carta, explicar porque escolhi o curso e acredito que serei uma boa adição ao corpo discente da FLUC e venho narrar também de forma ampla como correu a minha trajetória. Não vai narrar de forma ampla. Porque, como eu disse, as comissões que estão a fazer a seriação não têm tempo. E, portanto, não vão querer ouvir uma grande história, não vão querer ler uma grande história. Sejam sucintos, sejam diretos. Outro mau exemplo. Sou fulano tal, tenho um emprego, não posso ir às aulas, queria candidatar-me. Ok, pensem um bocadinho. Se vocês fossem uma direção de curso, logo na primeira linha, o candidato diz que não pode ir às aulas. Vocês escolhiam-no? Vocês seriavam-no? O problema é real e a pessoa está a ser sincera. Mas isso é um problema para tratar depois. Não se trata na carta de motivação. Outro mau exemplo. A pessoa é apaixonada pela área do curso desde 2008 e depois vem a história toda sobre a sua vida, a sua família, a sua profissão, a sua formação. Não. Ninguém tem tempo para ler isto. Portanto, isto é dar, no primeiro caso, é dar a informação errada. No segundo caso, é dar informação a mais. Outros maus exemplos. O problema aqui é que isto está na internet como conselho. Diga que é dinâmico, diga que é as suas qualidades. Sou simpático e dinâmico. Está bem? É bom. Mas porquê é que eu então havia de empregá-lo? Eu se calhar não preciso de uma pessoa simpática, preciso de uma pessoa dinâmica, sim, mas simpático se calhar não é assim tão importante. Gosto de trabalhar em grupo. No caso do curso isso não é relevante. Sinto-me muito motivado para fazer qualquer curso. Isto é insultuoso. Porque eu estava a pensar que queria o meu curso. Agora sim, é o meu curso. Qualquer curso quer dizer que qualquer coisa servia? Por acaso já vi isto em cartas de emprego. Vou fazer faço o que for preciso. Qualquer emprego me serve. Não. Porque a pessoa que está do outro lado e que é empregadora diz isto é ofensivo para mim. Eu estou a oferecer um emprego específico. O perfil da pessoa tem que servir para este emprego. Não pode servir para tudo. Bom, o último que está aqui neste slide é, por gostar muito de morar em Coimbra e estudar na Universidade de Coimbra, isto é o que se chama o Red Alert. Porque nas entrelinhas, aquilo que a Comissão de Seriação vai ler é que está uma pessoa que gosta muito da vida noturna. Isto não me interessa para o curso. Percebem? Gostar de morar em Coimbra, estudar na Universidade de Coimbra, não é uma boa razão para se candidatar a um curso de mestrado ou doutoramento, nem sequer a um curso de licenciatura. Gostar muito de morar no sítio do emprego X também não é uma boa razão. As razões que vocês dão para se candidatarem, seja o que for, têm de ter a ver com o posto ou o curso a que estão a candidatar-se. Porque isso mostra à pessoa que está do outro lado que estão realmente interessados ou interessadas naquilo que ela está a oferecer, naquilo que ela está a abrir. Professora, por exemplo, Sim, se diga. me candidatar a um emprego no estrangeiro, eu não Sim. vou ter que justificar a minha motivação de querer ir para o estrangeiro em vez de ficar no emprego em Portugal? Ora bem, Cláudia, isso deve justamente ser ligado ao próprio emprego. Vai-se candidatar a um emprego no estrangeiro. Quer esse emprego no estrangeiro ou quer o estrangeiro e para isso quer o emprego? Percebeu a minha pergunta? Portanto, eu compreendo que a Cláudia quer ir para o estrangeiro e para isso candidata-se ao emprego. Mas o que deve dizer na carta de motivação é que quer o emprego e por isso vai para o estrangeiro. Fez-me entender? Pronto, há uma diferença nas coisas e aqui está a tal atividade de promoção. É um bom sinal dizer que está disposta a ir para o estrangeiro por razão, num outro momento, portanto, quer aquele emprego. Depois, mais tarde, diz, não terei qualquer dificuldade em me deslocar do meu local de origem, uma vez que por razões familiares, etc., tenciono já ir viver nesse país.
e nessa cidade ou nessa região. Pronto, a pessoa fica imediatamente a saber que sim, ora, aqui está alguém que está disponível para vir para cá. Certo? Pronto. Mais alguma pergunta? Tenho uma pergunta no chat. Diga. Tenho uma pergunta no chat. É que eu não consigo ver o chat quando estou a fazer partilha de ecrã. Sim. Qual é a extensão generalizadamente aconselhada para uma carta de motivação com intenções profissionais? Já lá vamos. Eu estava a falar nos conteúdos e tenho mais adiante a indicação sobre isso, está bem? Mas em princípio uma página. Mas já vou explicar porque é que é uma página. Ok. Isto aqui serão, evidentemente, bons exemplos de motivações. No caso destas duas pessoas, são de cartas diferentes, o que elas fizeram foi, sobretudo no segundo caso, é o melhor que eu tenho. A pessoa fala nos objetivos do curso, do curso X, nomeadamente, e depois faz isto, que é uma atitude inteligente. Em vez de citar os objetivos tal como eles estão apresentados na página, fez uma paráfrase, isto é, traduziu-os por palavras suas. Quer dizer que esta pessoa se deu ao trabalho de ler com atenção, compreender o que significam os objetivos do curso e na carta põe palavras com o mesmo significado. Apropriou-se dos objetivos do curso e depois será uma mais-valia e diz uma atividade profissional que tem tudo a ver com o curso. Isto é algo que convence muito bem, quer seja um empregador, quer seja a comissão que está a seriar as pessoas. Outra hipótese, ligação. Portanto, uma pessoa que tem uma atividade profissional X, diariamente tem que fazer determinadas tarefas ou atividades, portanto necessita de formação. No caso do emprego, se uma pessoa já estiver a trabalhar em algo que tenha a ver, nem que seja remotamente, com o posto novo ao qual se está a candidatar, convém dizer isso também na área, na carta de motivação. E outra, por exemplo, isto funcionava muito bem para tradutores e professores. Pretende ingressar pretende ser professor, pretende ser tradutor ou qualquer coisa, essas profissões exigem um mestrado, porque desde sempre gostei e agora põe atividades relacionadas com o curso, gostei de ensinar os meus colegas ou alunos mais novos, gosto de relações humanas, gosto de atividades relacionadas com as línguas, gosto de fazer investigação em história. Bom, há imensas hipóteses. O que interessa é que a motivação que vocês dão tenha efetivamente a ver com o posto a que se candidatam. E daí também este conselho. Não escrevam a mesma carta de motivação se candidatarem a 2 empregos ou a 2 cursos diferentes. Uma carta para cada emprego, um currículo para cada emprego, uma carta para cada curso, um currículo para cada curso. Agora, sim, aqui vamos nós à parte mais redação mesmo da carta. O plano de texto aconselhado é este. Tem os cabeçalhos no cimo e depois a carta deve ter 3 parágrafos. Isto equivale sensivelmente a uma página. Primeiro parágrafo. Candidato-me a este curso, ou estou a enviar esta carta para me candidatar ao curso X, porque, e dão uma razão genérica. Segundo parágrafo. Falam de vocês, dão-se a conhecer, mostram porque é que o vosso perfil está relacionado com o objetivo geral. Terceiro parágrafo, o que é que se pretende fazer com o curso? Porque é que aquele curso é importante nos vossos projetos de futuro? E depois encerram com as fórmulas, com a parte formal que eu falei no início do workshop. Eventualmente podem colocar os vossos dados pessoais. A explicação está aqui. É que estes são os campos da carta de motivação. E como vocês podem ver, no campo 1 está a pessoa que envia a carta. E agora podem escolher colocar aqui todos os contatos ou podem escolher colocá-los no fim. Isto é uma questão de preferência, é absolutamente indiferente, não tem importância. Vocês podem perguntar porquê é que eu tenho que pôr os meus contatos se eles vão estar na candidatura, se eles vão estar no currículo. Para facilitar o trabalho da pessoa do lado de lá. Se ela tiver que andar aos papéis, literalmente, à procura, esta pessoa interessa-me, onde é que está o mail dela? Acho que estava no currículo, olha, afinal não está no currículo, será que está na carta de motivação?
É muito tempo que se perde e a pessoa fica mal disposta. Estas informações que são de certeza necessárias se vocês forem seriados, escolhidos, chamados para uma entrevista, devem estar em 2 ou 3 sítios-chave. Não se esqueçam de os pôr na carta de motivação. Campo 2, identificação do destinatário. Obviamente aqui repete-se o que eu disse há pouco. Saibam a quem é que se dirige a carta, de preferência saibam o nome. Se não souberem, pelo menos respeitem a igualdade de género e ponham lá o cargo certo ou o nome do curso certo. Local e data, que é um clássico das cartas formais. Aprenderam isso de certeza no ensino básico. E o campo 4, que é o mais importante, é o texto da carta. Excelentíssimo senhor ou senhora, parágrafo 1, objetivo, parágrafo 2, apresentação, parágrafo 3, razões finais, ou seja, mais importantes da candidatura, despedida sóbria, simples, assinam e põem os contatos se porventura eles não estiverem no campo 1. Portanto, espero ter respondido então à pergunta do chat sobre o tamanho da carta. Há mais alguma pergunta no chat? Não? Ok, então vamos avançar. Bons exemplos. Venho candidatar-me ao excelentíssimo senhor ou senhora, tal, venho candidatar-me ao curso e sou licenciado em, ou mestre em, ou formado em. Interesso-me pelo curso porque tive experiência porque os temas tratados têm a ver com aquilo que eu já fiz, porque no meu projeto gostaria de investigar um pouco mais, gostaria de ser arqueólogo, porque pretendo trabalhar na área do turismo e restauração. Portanto, o curso... Uma pessoa a falar sobre uma carta de motivação. Diga? Não era uma dúvida, é alguém que se esqueceu de desligar o microfone. Ok, pronto. Então, continuando. Pensem no curso ou no emprego ao qual se estão a candidatar. O que é que realmente existe neste curso que faz o meu interesse? E agora, uma notinha se calhar não tão positiva. Se calhar algumas pessoas só vão fazer o mestrado porque não têm mais nada para fazer, porque não sabem o que é que hão de fazer, uma situação na qual, aliás, eu me encontrei quando acabei a licenciatura. A pergunta que eu fazia é, e agora? Até aqui estava tudo programado, tudo direitinho. Então, e agora o que é que eu faço à minha vida? Porque a partir de agora não há mapa, não há cartografia. Agora estou sozinha, agora o que é que eu faço? Pois, mas isso é uma má razão para se candidatar a tudo quanto mexe. Pensem sim naquilo que vocês querem fazer. E há uma coisa que é importante. Quando não se sabe mais nada, voltem à vossa infância e digam o que é que eu gostava mesmo de fazer quando era pequeno. Pode ser que por aí tenham alguma pista para aquilo que querem fazer. É claro, aqueles que queriam ser astronautas, se calhar têm que repensar essas memórias de infância e encontrar uma coisa mais prática, praticável. Mas se calhar, quem quis ser astronauta tem capacidade para projetos arriscados, para trabalhar no sentido em sair fora do caminho seguro. Percebem o que eu quero dizer? Portanto, na carta de motivação, pensem efetivamente naquilo que é o motor da vossa vida, do ponto de vista intelectual, cognitivo, profissional, o que é que vos motiva e quais são as mais-valias que o curso vai trazer para esse projeto. Convém ter um projeto, por mais vago que ele seja. Agora, dicas para redação. Não compliquem. Utilizem a primeira pessoa porque estão a falar de vocês. Não abusem de fórmulas complicadas, como aquelas que se encontram nos manuais de estilo de cartas formais. Não, peço imensa desculpa, esqueci-me de desligar o telemóvel. Não abusem, portanto, dessas fórmulas complicadas que às vezes se encontram nos manuais de estilo. Preferencialmente, trabalhem com frases curtas, são mais fáceis de ler, certo? As pessoas leem isso mais depressa e, portanto, ficam mais bem dispostas quando estão a ler a carta.
e utilizem conectores lógicos. Eu candidato-me porque sempre quis esta área, mas até hoje não tive oportunidade. Assim venho candidatar-me porque este mestrado em História Militar responde exatamente ao fascínio que eu tive durante o meu curso de História por esta área. E pretendo realmente fazer investigação neste domínio, ainda por cima tendo em conta que a História Militar do nosso país, como eu aprendi na licenciatura, tem muito por investigar. Estão a perceber o que é que eu quero dizer? É por isso que é bom também na carta de motivação vocês não serem genéricos e recorrerem a palavras ou expressões, primeiro que tenham a ver convosco e que tenham a ver com o curso. Usem a palavra professor se é a um curso de ensino que se estão a candidatar. Usem marketing se é uma empresa de marketing que se estão a candidatar. Usem relações internacionais se porventura estão a utilizar uma candidatura a esse mestrado. Falem em comunicação se porventura o emprego ou o curso justamente é nessa área. Um emprego de técnico de rádio também tem a ver com comunicação. Um emprego, um mestrado em jornalismo tem tudo a ver com comunicação. E assim por diante. Volto a repetir, por cada curso a que se candidatarem, escrevam uma carta diferente. E peçam a alguém que leia a carta no fim. Se essa pessoa disser, isto não tem nada a ver contigo, isto não é nada de interessante, epá, esta carta é chata, tudo. Enfim, terão que escrever outra carta, certo? E, teoricamente, faz-se uma revisão da escrita passados uns dias. Hoje é dia 10, as candidaturas a mestrado terminam a 15 na Faculdade de Letras, portanto, neste caso, vamos aceitar que façam uma revisão da carta passadas umas horitas. Deixem passar uma horita ou duas e depois voltem a reler. E já agora, para fechar a carta, bons exemplos seriam estes dois que eu tirei de duas cartas que me foram dirigidas. Portanto, no final, a pessoa fez uma espécie de síntese dos objetivos. E depois pôs a data, melhores cumprimentos, assinatura. Terminou. Outra pessoa resolveu ser simpática e disse: agradeço o tempo dispensado a ler esta carta. Não aquenta nem arrefenta, mas é simpático. A gente fica bem disposta. Percebem? Também há um pouco que perceber que uma carta é um diálogo fictício com a pessoa que está do outro lado. E, portanto, estas fórmulas de delicadeza servem para estabelecer uma relação social mais próxima. Maus exemplos de fecho. Preciso de saber se sou aceito. Obrigado. Pois precisa o senhor e precisa toda a gente. É inútil dizer isso na carta de motivação. Está bem? E, sobretudo, é um bocadinho rude. Preciso saber se sou aceito. No mínimo, fico muito grato se me puder informar quando eu for aceito. Bom, isto não adianta nada porque na Universidade de Coimbra há um processo automático que informa aos candidatos se são aceitos ou não. No caso dos empregos, eventualmente, poderia pôr-se no final da carta, ficaria muito grata se me pudesse informar do resultado da minha candidatura. Mas, sobretudo, não façam este tipo de observação mal educada. A outra não é mal educada, é educada, mas está completamente fora de contexto. Pede deferimento é o fecho formulaico dos requerimentos. Uma carta de motivação não é um requerimento. E, portanto, não se pede deferimento numa carta. Faz-se uma despedida, como aquelas que eu vos mostrei há bocadinho. Ok? Depois, quando tiverem deixado passar algum tempo, façam uma checklist. A carta responde ao que se pediu, vão outra vez ver o edital e vejam se a carta bate certo com esse edital ou com o anúncio do emprego. Portanto, se sim, cumpriu o objetivo, tudo bem. Se não, revejam. Vejam se vai direto ao assunto, está bem? É uma carta curta, é uma carta pequenina. Portanto, convém que seja resumida, que tenha a informação toda, mas que não seja demasiado informativa ou tenha detalhes desnecessários. Verifiquem também se está correta. Ortografia, gramática, pontuação. Vejam se usa o vocabulário, formas de tratamento, etc. Tudo adequado. E depois perguntem, se eu recebesse esta carta,
Achava-a exagerada? Achava-a demasiado familiar? Achava-a ofensiva? E a pergunta dos 100 milhões, essa carta de motivação tem inverdades, fake news, vulgo mentiras, ou seja, estou a dizer que sou uma pessoa extremamente competente para tomar conta de crianças quando nem as posso vir à frente? Ou sou uma pessoa extremamente competente para trabalhar várias horas seguidas, estou disposto a trabalhar inclusive ao fim de semana, etc, etc, quando a minha principal ocupação é circular entre o sofá e a praia? Vejam bem ao que se estão a candidatar, aquilo a que se estão a comprometer. Não devem mentir na carta de motivação. Ok, e agora o último conselho. Cartas de motivação devem parecer fáceis de ler para serem efetivamente lidas. Eu não estou a dizer que os empregadores, as agências ou as comissões de curso, as coordenações de curso, não leem todas as cartas de motivação. Leem. Mas se uma carta parecer difícil de ler, fica para o fim. E nessa altura pode ser que a pessoa até já tenha mais ou menos programada a seriação. Portanto, as pessoas que escrevem cartas muito difíceis ou com erros, arriscam-se a não ser seriadas precisamente porque ficam para o fim. Isso, de facto, eu não gostaria que vos acontecesse. Gostaria que todos vocês tivessem êxito no que quer que seja ao que se candidatarem. E posto isto, é evidente que as ideias não são só minhas, estão nesta bibliografiazinha e muito obrigada pela vossa paciência. A partir de agora estou, digamos assim, por conta do NEFLUC, a quem agradeço o convite para este workshop, e por vossa conta para responder a perguntas que queiram fazer. Obrigada. Ok? Então? Ninguém tem perguntas? Eu tenho uma questão. Fabiana, vamos lá. Então, nós não devemos colocar assunto, porque eu li em alguns websites que poderíamos colocar. Podem. Não são obrigados, porque a carta de motivação, especialmente quando é a candidatura a um mestrado, já está, digamos assim, com o assunto definido. Okay. Certo? Portanto, no caso, atenção que no caso de um emprego ou numa carta profissional, o assunto pode até ser obrigatório. A correspondência formal pode obrigar a isso, se nós não soubermos para que é que a carta serve. Não sei se me estou a fazer entender. Quando eu recebo uma carta que vem da reitoria, sim, a reitoria tem que lá pôr o que é o assunto, porque a reitoria pode querer falar comigo sobre milhões de coisas. Certo? Isso também serve para os arquivos. Certo, obrigada. Já agora eu esqueci-me de dizer uma coisa. Há caixinhas de texto nas candidaturas a mestrado, há caixinhas de texto. E algumas pessoas usam essas caixinhas para as cartas de motivação. É possível, mas não é a solução melhor. É preferível fazer um Word à parte, respeitando aqueles campos que eu vos mostrei, e depois enviá-lo em PDF devidamente assinada. Porque isso também facilita o arquivo das pessoas que estão do lado de lá. Ok? Mais. Boa tarde, eu gostaria só de esclarecer se devidamente assinada, então temos de imprimir, assinar, digitalizar e depois então enviar, correto? É a melhor opção. Portanto, a carta vai assinada à mão e vai o PDF com a assinatura. Ou então põe a assinatura digital. Mas é o mais, como é que é dizer? Embora isso não seja obrigatório, porque é óbvio que é a própria pessoa que está a escrever a carta, é a chamada atençãozinha. Ok. Não sei se me fiz entender. Sim, obrigada. Mais? Na questão da nossa apresentação, que disse para mencionarmos licenciada em o nome do curso, devemos dar muitas mais informações além disso ou basta mesmo só o nome do curso e continuar, porque o resto vai no CV?
Ora bem, o resto vai no CV. E agora as pessoas que estão a fazer a carta de motivação são as que sabem melhor o que é que entrou no CV e o que é que entra na carta. Muitas vezes, quando estamos a fazer o currículo vitae, o nosso problema é, eu gostava aqui de dar a informação, acho que isto é importante, mas isto não cabe aqui. Ok, então vai para a carta de motivação. Correto. Pronto, Obrigada. portanto, é por isso que eu disse logo no princípio, não sei se depois talvez me tenha explicado mal. A carta de motivação acompanha sempre um currículo. Portanto, são um tandem, funcionam os dois em conjunto. E a pessoa que está a fazer os dois documentos deve efetivamente ter cuidado, um bocadinho como quando se responde num exame e nós temos que distribuir a informação por várias respostas e não dar a mesma informação em todas, mesmo que as perguntas sejam parecidas. Pois, a mesma coisa acontece aqui no currículo e na carta de motivação. Ok, obrigada. Ok? Mais? Já algum de vocês fez a carta de motivação? Eu já comecei. Ok. E está a ter mais alguma dificuldade, além daquelas que levantou? Não, mais uma dificuldade que eu tinha era sobre a quem me dirigir, mas já esclareceu isso, que se soubermos o nome dos coordenadores ou de quem vai avaliar a candidatura, convém pormos o nome, correto? Sim. Se não, é o diretor ou coordenador do curso ao qual se candidata. E aí sim, ponha o nome correto do curso. Certo. Porque senão está a dar a entender que nem sequer sabe a que é que se está a candidatar. Isso é o chamado no-no. Ok. Eu também já comecei eu já tinha feito a minha, aliás, fiz logo no Sim. início, e por aquilo que estou a ver, acho que dei demasiada informação que se calhar não vale a pena. Fui demasiado à parte pessoal e se calhar tem que ser mais curta, mais... Porque é uma carta sucinta. formal, Mariana. Liliana, eu já lhe respondo, está bem? Só um bocadinho. É uma carta formal. Ela é uma carta da pessoa a apresentar-se, mas ela não deve ser demasiado íntima, porque é uma carta profissional. E, portanto, sendo profissional, do outro lado, o que as pessoas querem é conhecer o perfil de formação ou de empregado que têm à frente. Não faz mal indicar uma ou outra qualidade pessoal que vocês tenham ou algum interesse. Por exemplo, uma pessoa que se candidata, ou o que eu conheço mais, que é o curso de escrita académica, há muitas pessoas que dizem, eu desde pequena que gostei de escrever. Bom, mas isso faz sentido, o curso ao qual se está a candidatar é um curso de escrita. É uma questão muito pessoal. Neste caso, não. Era natural que a pessoa dissesse que gostava de escrever. Bom, ou que tem dificuldades de escrita. Respondi à sua pergunta, Mariana? Sim, muito obrigada. Ok, Liliana. No caso de apenas pedirem o CV, devemos colocar sempre a carta de motivação anexada. Bom, nunca ninguém morreu por colocar mais documentos do que aqueles que são realmente necessários. Eu, por acaso, estive a ver algum curso que não peça carta de motivação. Os editais todos que eu vi diziam carta de motivação. Não há... Isto é mais no sentido profissional. No sentido profissional, pois, mas no sentido profissional geralmente pede-se uma carta de apresentação. E uma carta de apresentação funciona tal e qual como uma carta de motivação. Percebem? No próprio... quando vocês se candidatam a um emprego, devem... há aquilo que se chama a chamada cover letter, que é a carta que acompanha o CV. Há dois tipos de cover letter. Aquela que é só junto envio o meu CV e aquela da pessoa inteligente que considera o CV não diz tudo o que eu gostaria de dizer. Então eu vou pôr uma carta, chamo uma cover letter um bocadinho mais detalhada, onde eu digo porque é que me quero ter este emprego. Portanto, para lhe responder diretamente, Liliana, não precisa de lhe chamar a carta de motivação. No sentido profissional, a carta em que se candidata ao emprego, ou a mensagem em que se candidata ao emprego, pode ter lá dentro
a alguns dos elementos que eu acabei de apresentar e que são de uma carta de motivação. No sentido profissional, isso dá a conhecer melhor a quem vier a empregar. Claro que tudo isto depende também de haver ou não haver entrevista. As entrevistas depois podem servir para completar. Neste caso da chamada cover letter, talvez não dar tantos pormenores como numa carta de motivação. Ok, espero ter respondido à sua pergunta. Está bem? Tipicamente, há uma situação aqui que não estava coberta por este workshop, mas já agora, uma vez que a Liliana levantou a questão. Quando alguém vai entregar um CV num dos bares ou restaurantes da cidade para trabalhar durante as férias, etc. Enfim, agora isso vai acontecer menos, mas toda a gente conhece essa realidade. Em teoria aí não há carta de motivação, até porque a pessoa faz o contato pessoal com o possível futuro empregador. Está bem? Ok, mais? Não há mais perguntas? Ok. Então vamos